Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu sei que eu postei um vídeo ontem, mas teve uns acontecimentos aí, nas últimas horas aí, que a gente pode até chamar aquela musiquinha, né? Aquela música do plantão. Meus amados irmãos, os tempos abreviados de Mateus 24 nunca se cumpriram, nunca começaram a se cumprir tão literalmente, tá? Olha só, o Donald Trump ele nem assumiu ainda, tá? Mas ele já deu prazo lá pro dia 10, que o Maduro vai ter que sair fora, porque ele já tem provas sobradas robustas da fraude. Olha só, ele tem provas robustas na fraude em 4 países. Ele vai resolver essas questões separadamente, porque, como eu disse, ele tem outros assuntos pelo mundo para resolver, mais urgentes, como a guerra de Israel. Eu vou fazer um vídeo essa semana só sobre Israel, tá, irmão? Das últimas atualizações. E ele tem a questão lá da China, né? O protecionismo deles lá. A guerra ainda que continua da Rússia com a Ucrânia, tá? Mas em termos políticos, geopolíticos, o Donald Trump, ele tem provas robustas e sobradas que houve fraude nas eleições de 4 países: França, Venezuela, os próprios Estados Unidos e o Brasil. Então, meus amados irmãos, olha só, ele vai começar a varrer. O bastidores estão informando ali que como é que é o nome dele? O Edmundo Gonzalez, que foi o verdadeiro vencedor da Venezuela, já está preparado para tomar posse do governo da Venezuela. Vocês vão ver onde esse vídeo vai dar. E a palavra vai estar em Mateus 6, tá? Eu vou ler do 19 até o 34 e vou contar algumas notícias que estão acontecendo aí. O que me chamou a atenção também ontem foi a declaração. Dificilmente o Mark Zuckerberg, ele, que é o dono do Facebook da Meta, ele vem para fazer um pronunciamento que não seja festivo, que não seja comemorativo. É um pronunciamento de mudança de pensamento da empresa. A primeira medida que ele tomou foi tirar, ele vai acabar com todos os check-facting, ou seja, aqueles checadores que nada mais nada menos que é um pessoal de esquerda que quer silenciar a direita e colocar a narrativa deles. O Mark Zuckerberg, ele confessou recentemente que ele estava sendo assim acossado, ele estava sendo, qual é a palavra, manipulado não, ameaçado também não. Ele estava cooptado por um certo grupo de bilionários a impor uma narrativa mundial. Isso inclui vacinas, entendeu? Sobre política e essas coisas assim. Por que, meus amados irmãos? O Mark Zuckerberg, ele é dono, entre aspas, porque eu sempre achei aqui, sempre achei não, tenho quase certeza, que esses camaradas são apenas um representante, que quem está por trás é o anticristo, tá? Então ele é apenas um representante. Mas já que é ele, pelo sim, pelo não, vamos falar dele. O Mark Zuckerberg, ele é dono do Instagram, do Facebook, que é a Meta, e do WhatsApp. Por exemplo, o meu trabalho é 99% eu preciso do WhatsApp, para poder, inclusive, mandar documentação, entendeu? Mandar Pix, receber Pix, é tudo pelo WhatsApp. O Facebook, só o Facebook, meus amados irmãos, tem 3,6 bilhões de usuários ativos no mundo, sendo que desses 162 milhões de pessoas no Brasil. Então é uma ferramenta, se você parar para ver, que o Brasil é um país de 212 milhões de habitantes. Desses 212 milhões, 171 milhões, 123 milhões votam. Então, assim, na prática, tem mais usuário no Facebook do que eleitores no Brasil. Então, é uma ferramenta que influencia politicamente. Influenciou politicamente. Como eu disse, o Donald Trump, ele tem provas robustas sobre a fraude nas eleições, inclusive brasileira. Então, olha só, meus amados irmãos, eu vou mandar aqui um post da caneta desesquerdadora
Eu não vou botar o vídeo dele, que é 2,49, e até porque ele fala inglês e está legendado. Mas esse vídeo tá rolando, tá viralizando, tá? Mas é mais ou menos esse resumo aqui, ó. O CEO, né, o dono do Facebook, fundador da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou hoje a volta da liberdade de expressão no Facebook e Instagram. A substituição de verificadores de fato por notas da comunidade como no X. Ou seja, todos nós podemos desmentir com fatos, entendeu? E não com pessoas que inventam desejos e fatos e botam aquilo como verdade. O fim das restrições a temas como imigração e gênero. Ou seja, acabou esse negócio de superpoderes para esse povo aí, né? O fim da limitação de alcance de posts políticos, isso é muito importante. Porque os meus textos, os meus vídeos, inclusive esses vídeos que eu faço, sofreu assim, um shadow ban muito agressivo nos últimos meses, entendeu? Como eu te falei, tem um vídeo meu que eu botei do show da Madonna, em maio do ano passado, que bateu quase 7.000 visualizações. Aí os outros bateram 800, 900, porque aquilo virou uma novidade, pessoal, poucas pessoas vão me seguindo, entendeu, meus amados irmãos? Então isso é natural, mas do jeito que arriou para menos de 100, isso é shadow ban dos brabos, isso é o sprint final, eu vou explicar por quê. E a última, que eu achei muito interessante, a defesa da liberdade de expressão pelo mundo, inclusive na América Latina, onde ele botou entre aspas, onde tribunais secretos ordenam que empresas removam o conteúdo silenciosamente. Meus amados irmãos, ele está se referindo ao nosso queridíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Que isso aí, até então, era teoria da conspiração, mas isso aí o Paulo Figueiredo já tinha cantado essa pedra, o Kim Paim também. Que o Alexandre de Moraes estava emitindo ordens, porque quem manda no Alexandre é o mesmo bilionário que manda no Facebook influenciar o político no mundo. Só que esse homem ele perdeu uma força de repente, principalmente com a entrada do Donald Trump, mas eu vou explicar quem é que está por trás disso aí. E ele estava dando ordens secretas e ameaçando juridicamente essas empresas. E o pessoal eles estavam metendo a tesoura sem dó, censura sem dó mesmo, cortando o perfil, entendeu? Censurando mesmo, apagando páginas, limitando post. Isso pode ser bom, meus amados irmãos, porque olha só, eu vou continuar falando de política porque eu estudo política, tá? Eu tenho um espectro político que é uma que se aproxima da Bíblia. É o de direita, conservador, entendeu? Defesa dos valores da família, da pátria, da liberdade, da meritocracia, que Deus é um Deus que desde lá do pecado de Adão e Eva, né, estabeleceu o trabalho. Então eu sou contra vagabundo, eu sou contra a defesa de ladrão, entendeu? Vocês já perceberam isso durante os vídeos, entendeu? Então, e acima de tudo, tá? Eu sou contra a mentira. A mentira é um dos grandes pecados que muita gente comete ainda hoje. Mas, meus amados irmãos, eu faço o maior esforço e eu examino a mim mesmo. Eu posso até sofrer prejuízo, mas eu tiro a mentira da minha vida. A mentira e a omissão. Doa a quem doer. Eu falo a verdade. Deve ser por isso que o Senhor tem me abençoado tanto também. Entendeu? Fazendo a obra dele. Porque dos piores pecados que você pode tirar da sua vida agora, tira a mentira. Mas eu sei que para muita gente, às vezes tirar a mentira pode custar um relacionamento, pode custar perda de dinheiro, de receita, de cliente, entendeu? Mas tira a mentira da sua vida, você vai tirar um saco de tijolos, você vai ter Deus dando a contrapartida, tá? Deus dando subsídio por você ter abandonado a única coisa que Satanás inventou. Então eu sou contra a mentira. Então toda vez que eu vejo um absurdo, eu rebato. Olha, esse negócio da Fernanda Torres aí, desse vídeo aí que fez uma propaganda aí, se eu não me engano, não vi o filme, não tenho vontade de ver, provavelmente eu não vou ver, mas eu vejo a polêmica em volta disso aí. Ela faz o papel da esposa do Vladimir Herzog. Ela é uma excelente atriz, meus amados irmãos, mas tem eu tenho um seguinte comigo, eu sou igual o Kim Paim. Se você apoia a perseguição de inocentes, você não tem parte comigo. Eu não vou considerar nenhuma opinião sua, entendeu? Por isso que você vai me ver brigando aqui com um povinho, com Pablo Marçal,
como Kim Kataguiri, né, do MBL, porque essa turma apoia a perseguição. Se apoiou perseguição, para mim a pessoa não presta, é mau caráter, entendeu? E hipócrita também, porque o chicote muda de lado toda hora, igual tá mudando agora, entendeu? Então a esquerda, se você parar para ver, meus amados irmãos, quem é que dirigiu esse filme aí, da Fernanda Torres? Walter Salles. Você sabe de quem ele é irmão? Filho, quer dizer, você sabe de quem ele é filho? Do Walter Moreira Salles. Ah, não pescou não? Que era o que comprou todos aqueles bancos todo lá, aqui do Rio de Janeiro, da Central do Brasil, formou o Unibanco, e o Itaú comprou o Unibanco, e ele faz parte do conselho diretor do Itaú. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil e um dos maiores do mundo. E esse Salles, já que o povo tem memória curta, esse Salles há pouco tempo estava sendo acusado, aí veio um advogado bambambam defender ele. Por quê? Porque ele colocou um traficante chamado Marcinho VP, que ele estava fazendo um documentário sobre o Marcinho VP, que o Walter Moreira Salles é queridinho lá da Globo, as produções dele sempre tem trânsito livre nesse canal, esse canal do demônio que muito cristão fica vendo. Então ele foi acusado, inclusive, de mandar recursos financeiros enquanto esse Marcinho VP estava foragido na Argentina. As pessoas não pesquisam. Então, meus amados irmãos, é tudo com viés de esquerda. Eu gostei da postagem de uma amiga minha, que ela falou assim, olha, eu só aplaudaria, né? Bati a palma para Fernanda Torres, se ela fizesse a mulher do Clezão. Sabe quem foi o Clezão? Um dos das pessoas que morreram, que foi chamado de golpista por causa do 8 de janeiro, morreu dentro da prisão, porque o Alexandre de Moraes não quis soltá-lo, porque ele tinha problemas de saúde e morreu dentro da prisão, sob a custódia do Estado. Tá? E a mesma esquerda que fala que foi perseguida durante a ditadura, que dizem que é o tema desse filme também, agora ela apoia a perseguição, ela apoia a censura, ela apoia o cala-boca. Então é um bando de gente hipócrita e mentirosa aqui. Não é mais inocência, meus amados irmãos, porque a gente nunca teve. O George Orwell, que escreveu 1984, aquele homem era um profeta, querido. Aquele homem era um profeta. Entendeu? Ele que escreveu esse livro 1984, que fala do monitoramento do ser humano, essas coisas assim. Ele tem várias outras coisas que ele fala ali. Por exemplo, de vez em quando tem que se destruir o que foi construído para dar emprego para o povo. O George Orwell, ele estava falando que é numa época agora, e olha que ele escreveu esse livro em 1941, meus amados irmãos. E ele estava prevendo que quanto mais informação o povo tivesse acesso, mais burro ele ia ficar. E é exatamente isso que está acontecendo. Hoje você tem informação na palma da sua mão. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falo nos meus vídeos, vocês podem pesquisar. Não é só na Bíblia, não. Eu falo de política, eu vou falar muito de situações políticas, de geopolítica aqui, e vocês podem ir lá checar. Porque, como eu falei, eu não tenho compromisso com a mentira. Mas eu queria conectar uns pontos aqui. Por exemplo, você sabia agora que, além de vir esse tal de Drex aí, projeto da esquerda, tá, meus amados irmãos? Eu mantenho o que eu falei, eu mantenho a minha fé. Se é um projeto vindo da esquerda, toda a esquerda já está sendo derrubada. Não quer dizer que ele não chegue a ser implementado, para depois ser derrubado. Tá, meus amados irmãos? Porque esse governo aí está demais. E agora, quem movimentar acumuladamente até R$5.000 em 6 meses, os bancos vão passar informação sem você saber para a Receita Federal. Então daqui a pouco muita gente aí vai receber cartinhas da Receita Federal perguntando por que você não declarou não sei o que no imposto de renda. Mas para onde está indo o dinheiro? A pergunta é sempre essa. Entendeu? Por que muita gente só nega? Por que muita gente está em informalidade? Porque sabe que é um governo de ladrão. Que o dinheiro não vai para onde... O Brasil, não sei se vocês sabem, meus amados irmãos, em 2023 e em 2024, mais ainda em 2024, ano passado, na história, o Brasil nunca arrecadou tanto dinheiro na história. Para onde está indo o dinheiro? Porque está tudo caro, a segurança pública está uma porcaria, está pior ainda, a educação idem, tem greve de tudo quanto é lado aí, empresas estatais dando prejuízo. Para onde está indo o dinheiro? Então, como é que eu vou criticar uma pessoa? Como é que eu vou usar Romanos 13 para uma pessoa? Né? Que o Romanos 13 ele fala para você orar pelos governantes, sim.
A obrigação nossa é orar pelos governantes. Mas esse teatro aí fica difícil. Eu já me queixei com o senhor sobre isso. Entendeu? E ele está dizendo, e ali em Romanos 3 ele está dizendo assim, ó, você está com medo de acontecer alguma coisa com você? Teme a lei. A lei que foi estabelecida, mas a lei invertida, eu me queixei com o senhor sobre isso. Entendeu? E o senhor falou para acalmar o meu coração. Porque o Ardolo estava me dizendo que Isaías 1 está, como é que se diz? Está invertido o eixo. Onde muita gente está vendo catástrofe aí, Nibiru, que literalmente que vai vir um planeta, vai sacudir a Terra. Não. Essa sacudida de eixo é na justiça, que é caro para Deus. E isso está acontecendo no mundo todo. Tá vindo. Então, olha só, vamos monitorar o teu dinheiro. Tá? Agora, eu não sei pela quantidade de pessoas se bem que se tem um órgão que funciona bem, né, no Brasil, é o órgão da Receita Federal. Para comer dinheiro teu, para cobrar dinheiro seu, eles são bons. Para oferecer serviço para a população, já é outros 500, tá? Eu não estou aqui fazendo um discurso de anarquista nem nada não, tá? Porque eu sou extremamente obediente também. Mas tem que se haver justiça. O povo, por isso que eu estou falando, eu não vou criticar a pessoa que às vezes faz um esquema aí para não pagar um negócio. Entendeu? Porque ele está vendo que o dinheiro dele não está indo por coisa. Que quando esses governos direita e poucos liberais, né, um pouco liberal, o que eles fazem, meus amados irmãos? Ele afrouxa um pouco, ele dá dinheiro para vocês, igual aconteceu no auxílio emergencial. Porque ele sabe que o pobre não vai gastar, ele não vai investir, ele vai comprar mesmo, ele vai sair dali, vai comprar cerveja, mas pelo menos ele vai, se ele for comprar no mercado, comprar comida, ele vai alimentar várias bocas, ele vai movimentar uma cadeia de produção, que vai de produtor, vendedor, até o caixa do supermercado, faxineiro do supermercado, todos vão sair ganhando. Então a economia gira, entendeu? E o Paulo Guedes, que é um economista, que foi o nosso ministro da Economia, que é um economista liberal, o que ele cita? A curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Ao invés de você aumentar imposto, você diminui. Todo mundo paga, fica legalizado, mas na verdade o povo está movimentando a economia. Que no final da ponta é isso que interessa. Mas o que esse governo de esquerda faz? Ele pega dos pobres, não tira nada dos ricos e dá para os ricos ainda mais ainda. É invertida, é inversão de justiça, meus amados irmãos. Entendeu? E só que o que está por trás desse negócio, dessa movimentação aí, é o controle total das pessoas. O que muitos pastores falam aí. Só que, meus irmãos, isso vindo da esquerda não vai enganar escolhido. É isso que eu estou falando. Por isso que ele está dando uma prévia que o anticristo vai fazer. Mas quando o anticristo, quando fizer isso, todos vão para ele por vantagem e não por medo. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então tem uma prévia que vai acontecer. Então o anticristo, ele tem que acabar com isso para ele mostrar para você que ele é o oposto, mas na verdade ele não é. Vocês estão me entendendo? O anticristo, ele não vai pegar você por medidas ditatoriais, por medidas de controle, nem por medo de doença, até porque eles estão desenvolvendo aí. Meus amados irmãos, quem cria a doença já tem a cura. Então vai vir aí uma vacina cura tudo aí desenvolvida pelo Bill Gates, associado à marca, que depois da redução populacional vai ser $3.000 por mês. Então olha só, por isso que Jesus ele fala que por causa do nome dele sereis odiados de todo, inclusive de dentro da família. Quando ele cita em Mateus 24, se tiver dor numa casa, ele está ali falando parente, na mesma casa, parente, um casal, pode ser o pessoal da família. Então ele está dizendo, e tem parte também que ele está dizendo que os próprios parentes vão te denunciar. Por quê? Porque olha só, meus amados irmãos, a maioria do povo que não conhece ao Senhor, que o Senhor ele esclarece, em oração, Deus esclarece o que está acontecendo no mundo. Ele mostra no teu coração. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Então elas acham que aquela doença é normal, que veio pelo ar. Não, aquela doença foi criada em laboratório. Primeiro para arrancar dinheiro de você, para fazer você gastar dinheiro com remédios que eles fabricam. E no final, no tempo determinado, que o anticristo ele é paciente, tá? Ele é perseverante e paciente. Ele é metódico, tá? Ele é frio e calculista. É no tempo que ele arquiteta o plano, ele manda. E ele está fazendo agora. Por isso que eu chamei esse vídeo urgente aqui.
Então, ele vai vir com uma vacina que cura tudo. Então isso vai causar uma boa impressão nas pessoas, a ponto dele ser adorado. E logo em seguida ele vai vir com uma renda básica universal, ele vai inventar um reset financeiro, um apagão, vai falar que é tempestade solar, é ataque hacker, ataque de alienígena, qualquer coisa. Eles têm um leque de opções para enganar esse povo. E ele vai vir com a solução para isso aí. Eu vou dar $3.000 para cada um. Na cotação do dólar, dá quase R$19.000 hoje. Então, olha só, você sendo curado de todas as doenças, ganhando 19 mil, o que você vai falar para o seu amigo cristão que é contra isso? Que está falando que isso aí é obra do anticristo? Que está vendo a pata e o rabo do diabo atrás disso? Ou das duas, umas ou as duas. Ele vai te chamar de louco e vai te denunciar. E muita gente de igreja vai associar esses benefícios, entre aspas, meus amados irmãos, a Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele se assentará no trono e se parecerá com Deus. Ele disse que ele se parecerá com o cordeiro, mas falará como um dragão. Então ele vai enganar muitos, e se possível for os escolhidos. Então a gente vai ser taxado de louco. Ontem eu botei a postagem aí, já tá vindo viralizando vídeos vindo da China. Eu não acredito em nada que vem da China, que lá o controle é ferrenho. Então o vazamento é vazamento seletivo. De prontos socorros chineses no centro de Pequim, Xangai, de um monte de gente tossindo, parece que está passando mal, entendeu? Aí está falando que é um pneumovírus novo aí. Ou seja, a esquerda está queimando os últimos cartuchos. Agora, não faz muito tempo não. Vai fazer 5 anos da última presepada que ele fez. Será que a gente vai cair de novo? Será que eles vão vir com vacina de novo? Eu não acredito nisso. Então vamos lá, meus amados irmãos, que eu queria ler aqui, que eu sempre tenho que ler a palavra de Deus. Está no Mateus 6, e a partir do versículo 19. Outra coisa que eu queria falar para vocês, o Trudeau do Canadá, já que a gente está falando desse negócio de fraudemia, o Trudeau foi o presidente do Canadá lá, foi outro ditadorzinho, que mandou fechar comércio, entendeu? Que mandou descer couro lá em pessoa que andava na rua e não se trancou dentro de casa. Ele renunciou. Meus amados irmãos, o anticristo está avançando numa velocidade que está batendo com o que Jesus falou. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. O Donald Trump, ele está correndo porque ele prepara o caminho para o anticristo, que é provavelmente o genro dele. Então ele já está mostrando os benefícios de um governo de extrema-direita. Entendeu? Ele já está vendo, peraí que está chegando uma chamada aqui. Ele está mostrando para você os benefícios. Tu tá me entendendo? Então, é por quê? Porque dinheiro ele já tem, ele vai redicionar o dinheiro, agora ele vai inverter o polo, vai voltar para a normalidade, para ele ser adorado, meus amados irmãos. Então o Trudeau já era. Maduro já era também, já está preparando as malas. E o Lula, hein? O Lula vai dançar também, irmão, porque o Brasil é um player, entendeu? Um importante player. Então vamos lá, Mateus 6, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde ladrões não arrombam e roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará teu coração. Tem gente que deu medinho aí, né, dessa proposta do Lula aí. Teve um advogado que falou que isso aí é para pegar aquele vendedor de cachorro quente, né, o entregador de pizza. Tá com medinho, né? Você ganha dinheiro aí e não declara. Meus amados irmãos, se você tá com medinho, é porque você tá preso a isso aqui, ó. O teu coração tá preso ao tesouro da terra. Eu não tô nem aí, meus amados irmãos, porque se eu for apostar em alguma bet, eu vou apostar na bet da Bíblia aqui, ó, bet do meu Senhor. Eu botei a minha vida nas mãos dele. E a palavra dele diz coisa muito diferente, mas para aqueles que têm fé.
aqueles de Ezequiel 9, aqueles santificados, separados do mundo. Porque se você está sentindo um medinho na barriga com algumas notícias que estão vindo aí, do governo ou lá de fora, é porque o seu coração está preso nessa terra. Versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz está em ti, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um ou desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Ele não está falando do dinheiro, ele está falando da idolatria ao dinheiro. Você está entendendo, meus amados irmãos? Meus irmãos, está na hora de você ser radical na sua fé. Já passou da hora, tá? É radical na sua fé. Vem essas notícias aí, se teu coração está palpitando de preocupação, reveja. Reveja a sua fé. Porque o meu palpite é de alegria. Eu quero ver o circo pegar fogo e esses palhaços morrer todo queimado, meus amados irmãos. Mesmo que eu tenha que ver corpos de palhaço em chamas pela minha vizinhança. Tá? Porque eu vou ficar com o meu Senhor até o fim. Portanto, eu vos afirmo, não os andei. Olha só, Jesus ele faz uma série, ele está falando para você não acumular tesouro. Ele está falando para você ver, prestar atenção no que você vê, no que você ouve, principalmente no que você vê, que é a lâmpada. Tem um ditado que diz que os olhos são o espelho da alma. Jesus está falando que é os olhos que vê. Entendeu? E ele está falando para você não servir a Deus nem ao dinheiro. Ou serve um ou serve outro. Não tem nada a ver com dinheiro de você pagar a conta, de você comprar suas coisas, não. Ele está falando, ou você ama o dinheiro ou você ama a Deus. Ou você confia no dinheiro ou você confia em Deus. Em Deus o negócio é mais sobrenatural. Os olhos humanos não vê, não. Olhos de mamão não vai ver solução, não. E agora, olha só o que ele fala. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quantos haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, e nem o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Ele está falando, o seu interior é mais importante, meus amados. É no teu interior que está a sua alma, que é eterna. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenem em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada da vida? Ele está falando, você está se preocupando por causa de quê? Porque minhas profecias estão se cumprindo? Espera para você ver que o negócio vai apertar ainda mais. Aí tu vai ficar o quê? Desesperado, é isso? Tu vai fazer igual o Didi Mocó dos Trapalhões? Ah, vou me matar? Tu vai se jogar da ponte? Ou tu vai permanecer na tua fé? Porque o desespero é falta de fé. Depressão é demônio que entra, que você deixa as portas escancaradas quando a sua fé é muito baixa. Tá? E por que andais preocupado quanto ao que se vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor da sua glória, vestiu-se como ele. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Ele está falando de coisas básicas. Tenta comprar hoje sua casa, hoje. Vamos fazer um faz de conta aqui. Vamos supor que você viva de aluguel. Isso é para quem mora em casa própria, tá, irmão? Você vive de aluguel. Pede para avaliar na vizinhança, ou você mesmo deve saber quanto vale a sua casa hoje, e pergunta para você mesmo se você conseguiria comprar sua casa hoje. A resposta é não. A não ser que você pegue empréstimo no banco. Teu score tem que estar lá em cima. Mas por que você está morando numa casa própria? Porque é básico. E se é básico, Deus garante. Por que você tem algumas mudas de roupa aí? No seu guarda-roupa aí? Na máquina para lavar, no cesto para lavar? Porque primeiro que você não pode andar nu. Tá? Depois que Adão e Eva viram que eles estavam nus, porque eles tiveram conhecimento do bem e do mal, eles tentaram costurar folha de figueira, aí Deus fez o primeiro sacrifício, né? Tirou a pele dos animais ali para cobrir a nudez, que nudez na Bíblia é vergonha também. Mas a nudez física também. Inclusive ela é proibida. Então, se há uma coisa que, se você não tiver,
você sequer vai poder circular, então Deus garante. A água. São 28 octilhões de metros cúbicos de água no planeta. Tá, meus amados irmãos? Quer mais? Tu quer mais? A ciência fala que a vida vem do sol. A Bíblia fala que a vida vem da água. E a água é a palavra de Deus. Não à toa, né? Então você está se preocupando com o quê? O básico ele garante. Agora você está preocupado com o quê? Com as 8 casas que você comprou? Com os 2 carros que você tem? Carro, moto? Aí você tem que se preocupar mesmo. Você tem que investir em segurança. Ah, Ricardo, não poderia ter? Não pode. Mas teu coração está apertado por causa disso? Reveja a sua fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos. Ele está falando mais coisas básicas aqui. Se você não comer, tu morre de fome, mas mano. Então Deus garante. Pode a carne estar R$60 o quilo. De vez em quando tu vai dar uma mordidinha na carne, porque Deus entra com o sobrenatural dele. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar do reino de Deus e a sua justiça, aleluia. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupei com o dia da manhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Jesus está falando, vai acontecer coisas piores. Mas se lembra que eu falei do Laí Ribeiro? Se preocupar antes do tempo é se preocupar 2 vezes. Esse vídeo aqui é para ver se você está com esse ardor no coração de preocupação. Se você está... É porque talvez você está iludindo a você mesmo, está mentindo para você mesmo. Porque, meus amados irmãos, essas coisas têm que causar alegria. O anticristo está avançando de maneira assim, esplendorosa. Eu não pensei que seria nessa velocidade. O homem nem assumiu, irmão. Já tá ajustando as manivelas, as peças do mundo todo. Você vê que nitidamente a esquerda está caindo assim, sabe, descrédito, em desgraça, a direita está avançando de uma maneira, está varrendo, é no mundo inteiro, irmão, isso é um evento mundial. Vai vir aí um governante mundial. E ele vai oferecer muitas vantagens, porque primeiro, meus amados irmãos, é aquela velha história da doença espiritual, né? Uma pessoa faz um trabalho, aí você não tem fé em Deus, aí essa doença entra na tua perna. Aí você vai em tudo quanto é médico, os médicos não te curam. Aí sempre tem uma pessoa que fala assim, vamos ali no terreiro, que no terreiro cura. Só que o demônio é hospedeiro, ele chega lá, faz um acordo de cavalheiro, igual o Edir Macedo escreveu no livro dele, né, aquele Orixás Caboclos e Guia. Sai o demônio da perna e entra outro no braço. E você sai dali prestando adoração àquela entidade, porque ela te curou. Mas você não para pensar, não era para eu estar doente. Você foi vítima de uma covardia em secreto, de uma maldade em secreto. Então vocês têm que parar para pensar, meus amados irmãos. O anticristo é igualzinho. Ele criou a crise, ele abaixou a autoestima, ele botou medo em você. Agora ele vai vir com a solução. Para quê? Para ser adorado. Porque dinheiro ele já tem. Tudo bem, meus amados irmãos? Próximo vídeo eu vou falar de Israel, tá? Vou dar uma estudada sobre os últimos acontecimentos lá, inclusive desse soldado aí, que agora a Polícia Federal disse que... A Polícia Federal está falando para a Justiça, não faz isso não, deixa o cara ir embora, não arruma mais problema para a gente não. E parece que ele vai ser atendido. Mas eu vou abranger esse assunto também. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.